Boa tarde, turma. A nossa aula vai ser continuação da genética. Então, o tema de hoje é casos que vão além da primeira lei de Mendel, tá? Então, olha só, o que nós vamos abordar? Até aqui, né, vamos dizer assim, abordamos caracteres que nos quais um gene dominante se expressa mesmo na presença de um alelo recessivo. Dessa maneira, apenas o aspecto condicionado pelo gene dominante se manifesta. Nesses casos, portanto, o indivíduo heterozigoto, aí nós aprendemos o que é heterozigoto, homozigoto, tá bom? Exibirá o mesmo fenótipo homozigoto. Tal fenômeno é conhecido como dominância completa. Mas existe casos em que esse gene interage com seu alelo, de maneira como híbrido ou heterozigoto, apresenta um fenótipo diferente e intermediário em relação aos pais homozigotos. Então, expressa simultaneamente os dois alelos paternos. E aí nós vamos falar da aula de hoje sobre ausência de dominância, tá bom? Então, olha só, é importante identificar os dois tipos de ausência de dominância, tá bom? Isso vai estar relacionado ao desenvolvimento em épocas posteriores a Mendel, que é a herança intermediária e também é chamada de dominância incompleta ou a codominância. Então, olha só, a herança intermediária é um tipo de ausência de dominância em que os indivíduos heterozigotos exibem um fenótipo diferente e intermediário em relação aos seus genitores, que são homozigotos ou homozigotos. Então, aqui, nesse exemplo, ele está mostrando isso. Então, nós temos, uma flor vermelha e uma flor amarela. Então, os pais, eles são homozigotos. Ah, professora, como é que eu vou me lembrar que é homozigoto? Lembra que eles vão ter as letras iguais? Então, aqui eu determinei aqui, Vzão, Vzão, Azão, Azão, tá? Só que o indivíduo, o filho, o seu descendente, ele vai ser o quê? Heterozigoto. Por quê? Porque ele vai apresentar, tá? Ambos fenótipos de quem? Do pai e da mãe. No outro exemplo aqui, você lembra que eu falei para vocês, que eu expliquei para vocês sobre o quadro de Punnett, que tem a associativa e o quadro de Punnett. Então, aqui o quadro de Punnett está relacionado ao que? Os gametos masculinos, os gametos do pai e da mãe, masculino e feminino, aonde nós vamos encontrar o quê? A proporção. Então, olha só, olhando nesse jogo da velha, vocês vão perceber que azão, que refere o amarelo, ele aparece o quê? Apenas uma vez, tá? Já o azão, vezão, ele representa o amarelo e vermelho, ele vai aparecer 2 vezes. E o vezão vai aparecer uma vez. Tá? Então, isso daqui está relacionando a proporção. Então, eu tenho a proporção de um azão, a proporção de 2 azão, vezão e a proporção de um vezão. Bom, aí aqui, um outro exemplo, que sobre a herança intermediária, nós vamos ter o quê? O descendente, que é heterozigoto, vai apresentar um fenótipo intermediário em relação aos pais homozigotos. Então, se eu tenho uma flor vermelha, uma flor branca, ela vai dar origem a uma flor rosa, tá? Então, aqui, E aqui nós vamos observar esse quadro de Punnett também, da proporção de quê? De uma vermelha, 2 rosas e uma branca, tá? Então, isso daqui vocês vão observar esse quadro de Punnett, tá? O cruzamento entre esses indivíduos. Bom, olha só, existe também, genes que são letais. No caso,
o GNAzão em dose dupla é letal para o camundongo. Então aqui, ó, vocês vão ver os genótipos, que são azão, que vão levar à morte, tá? No caso do camundongo, quando um desses seus, dessas gerações nascerem com essa característica, nós temos azão, que é o amarelo, e o azão, que é o agute, tá? Então, vocês vão observar, quando ocorre a fecundação desses indivíduos, né, na geração genótipa, nós vamos ter o quê? Uma proporção genotípica em relação ao quê? 2 azão e 1 azinho. Então, essa proporção fenotípica vai estar relacionada ao quê? O amarelo, que são 2 e 1 agute. Bom, lembra lá do trabalho que eu pedi para vocês sobre o heredograma? Então, olha só, esse trabalho vale nota, hein? Eu falei para vocês, era para me entregar no dia 27, mas como vocês fizeram uma avaliação, eu dei uma chance para entregar hoje. Então, eu quero esse trabalho hoje e ele vale nota. Então, isso daqui, gente, é um heredograma, tá? Bom, simbologia do heredograma. Então, vocês vão ver mulheres normais, afetados, casamento consanguíneo, irmandade em ordem cronológica, gêmeos monozigóticos, gêmeos zigóticos, portadores de alguma doença, aí eu, no caso eu coloquei heterozigótica, então 4 pessoas de sexo feminino, sexo ignorado, falecimento, casal com filhos e uma filha, tá? Daqui é o exemplo do heredograma. Então, o heredograma, ele é uma forma, tá, de gráfico, vamos dizer assim, para simbolizar uma doença hereditária, uma doença que vem de uma família, ok? Bom, aí aqui nesse heredograma nós temos, né, a primeira geração, tá? Que é um casal, eles tiveram 4 filhos e dentro desses 4 filhos, 2 indivíduos foram afetados por alguma doença, tá? No caso, um menino e uma menina, tá? Esse menino ele casou com uma mulher normal e teve um filho. Na outra, teve a filha, né? Casou com um homem normal, teve uma filha normal. Só que eles se casaram, tá? Então teve o quê? Um casamento consanguíneo entre os primos. E aí eles tiveram 4 filhos, sendo que uma filha era portadora de uma determinada doença. Bom, heredograma, né? Esse daqui é o característico. Então, vocês vão observar que somente os homens são afetados. E aí os pais afetados terão todos os filhos homens afetados. Daí é um exemplo para vocês. Vamos relembrar, quem determina o sexo da criança é o pai, devido que os gametas, né? Então eles vão ter espermatozoides que vão ser X e Y, e a mulher sempre tem o gameta em relação ao cromossomo X. Então, quando for XX, é mulher. Quando for X e Y, significa que vai ser homem, tá bom? Então, vamos lá. Bom, e aqui, amores, é um resumo, tá? Em relação às características do heredograma. Então, o heredograma é tipo de herança relacionada. Então, o que vai acontecer? Quando os pais são iguais, com algum filho diferente, homens e mulheres afetados em quantidade não discrepantes. Então, isso significa que é uma herança autossômica. E isso vai equivaler o quê? Para pais iguais, que são normais, e filhos diferentes e afetados, que no caso vai ocorrer o dominante, ou então para pais iguais, são afetados, e os filhos diferentes é normal. Então, vai estar relacionado ao recessivo. Então, é muito importante saber que quando existe uma doença ligada ao sexo dominante, muito mais ocorre nas mulheres que nos homens afetados. Pais afetados sempre vai possuir o quê? Todas as meninas afetadas. Quando está ligado a uma doença do sexo recessiva, significa o quê? Que todos os homens, tá?
vão ter mulheres afetadas, mas as mães afetadas possuem todos os meninos afetados, ok? E quando ocorre também uma restrita ao sexo, então vai ser somente os homens afetados, ok, turma? Então aqui, ó, o que quer dizer uma herança autossômica? É quando um gene relacionado às heranças situa-se num dos 44 cromossomos autossômicos, tá? Cromossomos não sexuais. Então, olha aqui, ó, o ser humano, ele apresenta um total de 46 cromossomos. Sendo que esses 46 cromossomos, 44 são cromossomos autossomos e 2 cromossomos sexuais. E aí nós temos sexo feminino, XX, e sexo masculino, X e Y. Bom, herança autossômica, isso significa, né, não possui relação com o sexo do indivíduo e ocorre em igual proporção entre homens e mulheres. Então, ocorre em 2 tipos. A herança autossômica, que ela pode ser recessiva e dominante. Bom, existe uma herança autossômica dominante que vai se expressar quando o indivíduo apresenta pelo menos um gene alelo dominante. Então, olha só, um exemplo desse tipo de doença é chamado polidactilia. Significa o quê? Que o indivíduo ele vai possuir 6 ou mais dedos, tanto nas mãos como nos pés. Então, os genótipos que são afetados, eles vão ser o quê? Azão e azão-azinho. Agora, as pessoas que nascerem com as mãos, né, o número de 5 dedos, são normais, então elas sempre vão ser recessivas, ok? Bom, o daltonismo também é uma herança ligada ao sexo, só que vai estar relacionado o gene recessivo. Então, daltonismo significa o quê? Incapacidade de identificar as cores primárias. Que cores são essas? Verde, vermelho e azul. Tá? Então, nós temos os genótipos de mulheres afetadas, mulheres normais e portadoras e mulheres normal. A mesma coisa acontece com o homem afetado e o homem normal. Tá? Então, aqui está um exemplo para vocês de uma doença ligada ao sexo em relação a um gene recessivo. Bom, gente, a nossa aula acabou por aqui. Vocês vão fazer, né, a atividade que eu irei passar para vocês, né, porque na página do livro de vocês, da página... Rapidinho, vai fazer o barulhinho do livro. Na página 61, tá? Foi que eu passei na semana retrasada. Então, já passei o gabarito para vocês e eu vou passar mais uma atividade para vocês, tá? Uma atividade valendo ponto para vocês, ok, turma? Aguardo o retorno dessa atividade, tá bom? Um beijo.